educar, formar uma criança não tem receita. A gente até já teve uma entrevista aqui no canal falando sobre os desafios da parentalidade nos dias de hoje. Mas quem estuda o psiquismo humano sabe que a arte pode ser muito importante nesse processo. Se você é mãe ou pai, ou simplesmente tem interesse em saber como a literatura pode ser um excelente recurso na formação infantil e de modo particular sobre o psiquismo da criança, eu te convido a assistir a essa entrevista. A conversa é com a psicóloga e escritora Marília Santos Krieger. Oi, Marília, tudo bem? Muito bem-vinda ao canal, que prazer te receber nesse meu passeio pelo Brasil, hoje indo para o Sul que é a minha terra também. Eu sou de Santa Catarina, moro no Rio, mas sou de Santa Catarina e hoje estamos em Porto Alegre com você. Um prazer muito grande te receber aqui, bem-vinda. Obrigada, Fábio, o prazer é todo meu. Que bom, vamos falar de um assunto bem bacana, que eu gosto demais. Eu venho falando de vários temas aqui e hoje a gente vai trazer a infância para a cena e fazer essa relação, então, da infância com a literatura e como isso impacta ou pode impactar o psiquismo infantil. Mas eu quero te apresentar melhor, então, para as pessoas que estão nos assistindo, até para saberem por que você vai falar desse tema, né? Você é psicóloga e escritora, mestre em estudos de observação psicanalítica pela University of East London, psicoterapeuta de crianças e adolescentes pelo CEAP, o Centro de Estudos, Atendimento e Pesquisa da Infância e Adolescência, psicoterapeuta de adultos pelo CELG, o Centro de Estudos Luiz Guedes, e está lançando o seu primeiro livro, Amanhã Seremos Outros, que reúne diversos contos e que eu tenho o privilégio, depois vamos falar um pouquinho sobre ele, o privilégio de estar com ele em mãos. Estou quase terminando já, recebi há poucos dias, estou adorando, vamos comentar dele daqui a pouquinho. Mas muito bom te receber aqui. Eu já fiz, inclusive, Marília, uma entrevista sobre literatura aqui no canal. E nós falamos de várias questões, né, de como a literatura pode, de alguma maneira, influenciar o nosso psiquismo, a nossa forma de enxergar o mundo. Você acha que a boa literatura infantil também pode ajudar ou influenciar, de alguma forma, essa constituição do psiquismo da criança? Fábio, super importante essa tua pergunta, porque a gente escuta muito mais falar assim, a importância da literatura, até por uma questão pedagógica, né, de que as pessoas têm que ler, isso faz bem, é importante, mas eu acho que a tua pergunta nos leva para um mundo mais abstrato, assim, porque claro que os livros vão ajudar muito na infância para aumentar o vocabulário, o repertório imagético, para inserir a criança na cultura. Mas eu acho que a tua pergunta nos leva para o mundo da subjetividade, né? Então, um dos aspectos que é bem importante da literatura na infância é a questão da identificação. Então, a criança, quando ela lê sobre algum personagem que está passando por alguma experiência, por exemplo, alguma perda, rivalidade, qualquer temática, né? Tem um potencial muito grande da criança se identificar com aquilo. É claro que é importante também, que aí no caso, como tu citou, a boa literatura, né? Um escritor que consegue transmitir algo sobre essa temática através do personagem, que seja bem escrito, então a gente tem que considerar que a forma, né, tem que ser bem pensada, bem arquitetada. Isso pode influenciar muito, né, na infância de uma criança, porque ela pode estar se identificando com aquele personagem, então aquele personagem pode ter características e experiências que a própria criança pode estar passando ou ter passado. Então, a literatura ela vem muito forte com esse potencial de identificação, né, de a criança ler ou escutar uma história e se identificar com o personagem. Então, a gente está falando de uma questão aí da identificação, mas também a gente poderia pensar também pela linha da falta, né? Personagens que a criança tenha contato, que ela não tem muito a ver com aquilo, mas que aquilo a toca de alguma maneira, né? Então, as grandes histórias são aquelas que trazem, podem até estar através de animais, mas que sejam muito humanas, que de alguma maneira toquem a criança e a sensibilize bastante. Então, tanto por uma via de identificação, quanto também por uma questão de mostrar quem é o outro, de trazer uma experiência do outro, o que, digamos assim, de alguma maneira
tornaria a criança mais empática. Claro que para uma criança ser empática não basta só a boa literatura, ela precisa ter uma base, né? Aí um conjunto de coisas, ela ter as necessidades atendidas, ela poder ter cuidadores que são afetuosos com ela, né? Então tem tudo isso. Mas se junto com isso ela tiver, né, podendo ler livros ou ter contato com livros via escola ou dentro de casa, que é melhor ainda que possa ser dentro de casa também, com personagens que trazem histórias que ela não conhecia ou que trazem experiências que ela nunca sentiu, nunca teve, isso também é importante, tanto quanto a identificação, poder se identificar, né? Então, acho que esses são dois aspectos importantes da literatura na infância, que está para além da pedagogia, né? Dessa questão mais focada na educação, porque é claro que é importante para uma questão de educação, mas tem todo esse mundo subjetivo que a literatura vai apresentar, em que vai estar falando sobre mim, enquanto pessoa, porque tem experiências humanas ali que eu me identifico, e vai estar falando sobre os outros também, e que vai ter um potencial para eu poder ser mais empática e tudo mais, né? Então, eu diria que esses dois fatores, Fábio, são muito importantes da literatura na infância, pensando o psiquismo da criança, né? Outra questão que eu acho que é bem interessante, que a tua pergunta me faz pensar, é a questão do quanto na infância, em alguns momentos é importante personagens, por exemplo, das histórias mais clássicas, né, em que a bruxa boa, ela ou é boa ou ela é má, né, que o personagem, ele de fato personifica uma característica, né, é unilateral, assim, e aí a criança, para ela, isso é muito interessante, principalmente as crianças menores, em que a bruxa boa siga sendo boa até o fim da história e a bruxa má siga sendo má, né? O bom e o mal bem separados, cindidos, digamos assim, naquela história, por uma questão, assim, também de previsibilidade. A criança gosta muito disso, né? De poder ter coisas previsíveis, principalmente as menores. Na medida em que a criança vai complexizando um pouco mais o mundo dela, ou seja, ela vai vendo pela própria experiência que as pessoas podem ser boas e más, ou seja, podem ter ações boas e ações más. Vai ficando interessante personagens mais complexos, né? Por exemplo, personagens que tenham dúvidas sobre uma questão, personagens que erram bastante, depois acertam, mas que têm essa questão do erro, que se perguntam muito se estão fazendo certo ou não. Ou seja, a gente entra um pouco mais no mundo do que seria vivências de ambivalência, né? Então, personagens que são mais complexos vão fazendo sentido também. Não que não seja no começo da infância, eu acho que também, né? Essa questão da dúvida, de se perguntar, mas muito assim, essa questão humana que eu dizia no começo, né? Então, o ser humano, ele se indaga bastante, tem dúvida, sofre, né? Então, tudo isso é um repertório importante, interessante, que eu acho que a boa literatura traz para a criança pensar, para ela sentir, para ela experimentar. E o outro ponto é isso do ritmo, né? Às vezes as crianças querem que a gente leia a mesma história várias vezes ou conte a mesma história várias vezes por algo de previsibilidade, um mundo previsível, né? Porque a gente vive tanta imprevisibilidade na vida, né? Tem tanta coisa difícil, assim, que dá uma necessidade de ter um pouco mais de controle. E as histórias nos oferecem isso. A gente ouvia a mesma história sempre, né, por um tempo da vida, assim, mas Sim. poder ouvir a mesma história nos ajuda a lidar com as nossas questões emocionais, né? A gente vê muito isso nas crianças pequenas, então às vezes ter personagens assim que personificam mesmo o bom e o mal, né, de forma separada, é muito interessante nesse sentido, né? E principalmente a questão do mal, assim, o mal estar fora da criança. Então tem um personagem que é o mal, né? E ele que faz aquilo, e não eu, criança, né? Isso é muito importante no começo. Depois vai ficando mais complexo, tem todas essas questões, assim, eu acho que são interessantes da gente pensar, né? E eu diria que nesse momento que é mais isso, assim, que me ocorre. Olha, por essa resposta já me daria por satisfeita, porque eu tenho um roteiro aqui com outras perguntas, mas assim, acho que você foi muito completa nessa abordagem e de fato concordo com tudo isso que você falou e destaco alguns pontos, por exemplo, que eu considero importante quando você fala a criança saber da existência de um outro, porque é comum enfim, pelas condições, a natureza da vida de uma criança estar mais restrita à família, né? Aos seus pares mais íntimos. E isso é absolutamente, né, esperado, mas limita também a perspectiva da criança em relação à vida, em relação ao mundo.
E a literatura, de alguma forma, ajuda ela a perceber que o mundo também é muito maior do que a família dela, do que a casa dela, principalmente nos primeiros anos de vida, né? Você acha que isso faz algum sentido também? Com certeza, ainda mais na pandemia, né, que as pessoas ficaram mais isoladas, mais ainda, né, nesse sentido de ficar mais voltada ou para livros ou para as telas, principalmente para as telas. Então, sim, né, os livros eles nos levam para lugares e para outras pessoas, outros mundos, oferecem essa possibilidade que ajuda muito a ter uma visão melhor do outro. Se eu não estou convivendo com o outro, pelo menos eu escuto formas de ser com o outro, maneiras de ser com o outro, né? E isso é muito interessante na infância. E é isso que nos dá repertório para como viver. Porque, claro que a gente aprende, né, enquanto criança, com pai e mãe, modelos identificatórios. E o interessante é que as histórias nos oferecem outros modelos. Né? Então, nesse sentido, sim. E tu sabe que eu estou acompanhando uma adolescente nesse momento, que os pais justamente me procuraram porque ela estava lendo demais. Mas, assim, Olha. só lendo, não estava fazendo quase nada, assim. E aí eu avaliei, e uma das coisas, e no fim das contas ela estava fazendo outras coisas, vamos dizer assim, estava assistindo as aulas, né, online, estava participando de outras coisas, mas os pais se assustaram um pouco, porque ela recém entrou na adolescência, ela era uma menina super comunicativa e começou a entrar dentro do mundo dos livros, e quando eu estava no início da avaliação, ela me disse assim, tá, mas o que eu vou fazer, né, se eu não ler? Onde é que eu não estou podendo ver as pessoas, né? Ela disse, eles não entendem. Então, eu vi que era uma questão até, não era grave, como eles estavam achando, era preocupante. Então, uma menina que ela está achando a forma dela viver nesse momento através dos livros, ela não pode ver muita gente. Uma menina que recém entrou na adolescência, que seria o momento de ver pessoas mesmo, né? Muito mais que qualquer outra etapa do desenvolvimento. Então, os livros estão sendo para ela uma forma dela viver outras pessoas, se identificar, óbvio, também, mas poder ver outras formas de ser através deles, né? Exato. Sobre essas outras formas de ser, inclusive, tem relação com a minha próxima pergunta. Nessa outra entrevista também que eu fiz sobre literatura, a gente falou, inclusive, para o adulto, que o universo, o mundo das palavras ajuda a nomear coisas que muitas vezes eu não consigo. Você acha que isso funciona para a criança também? Porque a criança, como um ser humano, ela sente coisas, pensa coisas e às vezes não consegue dar nome para isso. E de alguma forma, quando ela entra em contato com essas histórias, com novas palavras, com novas perspectivas, isso também ajuda ela, de alguma forma, se entender um pouquinho e dar nome às questões dela? Com certeza, Fábio. O que tu está falando é da representação, né, que a criança pode encontrar, seja via palavra, seja via imagem, né? Porque se a gente pensar Exato. livros de crianças menores, assim, até das maiores, mas vamos dizer que é mais comum das menores terem muitas imagens, né? E às vezes a criança vê uma imagem ali que representa para ela o que ela está sentindo. Ou uma palavra que é dita pelo pai ou a mãe, ou qualquer pessoa cuidadora, cuidador que esteja lendo o livro, ou ela mesma encontra uma palavra que ela leia e saia da voz dela, que ganhe, dá sentido para uma experiência que ela estava tendo, né? Então, isso é muito importante. De verdade, assim, porque é como se isso abastecesse emocionalmente a criança, assim, de tá, é isso, né? Mas isso não é consciente muitas vezes, isso acontece de forma inconsciente também, né? Da criança gostar muito de um livro, sem saber, obviamente, por que ela gosta tanto, e às vezes é por isso, porque ela encontrou dentro daquele livro uma imagem, uma palavra que represente a experiência que ela está tendo, né? Legal, legal, muito bacana. A gente sabe que a psicanálise, por exemplo, não lida com receita, né? O como fazer. Mas, de alguma forma, até pela sua experiência, você acredita que existe um meio mais adequado de introduzir a criança nesse universo da literatura? Eu acredito que seja em casa, vamos dizer assim, o mais eficaz, né? Não sei se o mais adequado, porque tem muitas famílias que não têm como oferecer, por questões sociais mesmo, né? Econômicas, culturais, né? Agora, eu te diria que o mais eficaz é dentro de casa. Então, às vezes, não podendo oferecer, comprar livros, a escola, por exemplo, a maioria das escolas tem uma biblioteca que dê para retirar livros, né? Se for possível, né, que os pais retirem livros para a criança e tragam para casa, para criança, para poder lerem para elas em casa, né? Para os seus filhos em casa, não só na escola. Eu acho que isso ser algo
Assim como a gente diz que um livro que faz sentido é aquele que vem de dentro, não aquele que nos dão ou que dizem que a gente tem que ler. Pode até acontecer de eu ler um livro que me deram ou que dizem, ai, tu tem que ler esse livro e eu gostar muito. Mas é aquele que vem de dentro para fora, né? É aquele que eu pego, eu olho, eu começo a ler e faz sentido para mim. E esse vai ser o livro que eu vou gostar mais, assim, né? Mais do que alguém dizer, tu tem que ler esse livro. E a mesma coisa na experiência enquanto leitora da criança, né? Se ela puder ter opções em casa, que é o mundo em que ela vai estar, ela dorme, acorda, a vida familiar, aquilo que eu vejo de casa, um exemplo que venha de casa, ele faz muito sentido. Quando não pode, bom, na escola. Então, a escola oferecer muitas opções de leitura, mas fazer isso de uma forma em que, às vezes, não é assim, tu tem que ler porque é bom. Não, olha só esse personagem. E daí falar do personagem. E aí a criança chega no livro, porque ela já escutou alguma coisa do personagem. Isso para as crianças pequenas, né? Que são as narrativas, os momentos de contação de história. Todo mundo senta numa roda, e aí o professor faz a leitura. Então, são formas mais afetivas, que são mais eficazes, de que a criança vai ler um livro, vai se interessar. Porque, na verdade, os livros, eles trazem histórias dentro deles. Então, se eu conseguir cativar uma criança contando uma história, pode ter certeza que daqui a pouco ela vai estar abrindo um livro e vai se interessar. Né? E é muito interessante, Fábio, porque as crianças pequenininhas, assim, 1, 2 anos, tem livros que já são para criança, tem livro para criança pequena e que elas não vão conseguir ler se tiver palavras, mas eles abrem às vezes, se eles se interessam, e vão eles mesmos balbuciando a historinha. É muito interessante, porque é a experiência que eles têm do pai e da mãe, né, do cuidador, contando a história, então eles vão começar a abrir e vão começar a ler, né? O meu filho é pequenininho, tem 1 ano e meio, e ele lê, assim, as histórias, ele vai falando blá, 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 do jeitinho dele, Sim, e ele claro. mistura com palavras que ele já tem no repertório dele, que é papai, mamãe, vovó. E daí ele fala, repete essas palavras com outras que ele mesmo cria, e vai lendo. Então, isso é muito interessante, assim, né? As formas de inserção seria as pessoas lendo para a criança, mas de um jeito criativo. Então, contando do personagem. A criança, ela, quando ela começa a ler, também ela lê com o corpo. Além dela, quando não tem palavras ainda, né? Inventar um próprio repertório, balbuciando, ou usando as palavras poucas que ela já sabe, ela também lê com o corpo. Então, ela se levanta, ela se mexe, ela imita o personagem. E isso é muito importante na infância. Essa é uma forma de cativar. Então, contação de histórias, ter grupos de contação de história na escola, em que a criança escute, mas que ela também possa representar esse personagem no corpo, né? Para as crianças menores, isso pensando. E quanto antes a gente começar a leitura para as crianças, é muito mais provável que elas vão ser grandes leitoras, né? Porque, bom, se elas já têm isso mais cedo, elas vão querer isso para a vida delas, né? Vai ser algo natural, digamos assim. Isso. Agora, tem uma outra questão que chega a ser até um pouco clichê, mas pais que não leem dificilmente incentivam tanto as crianças a lerem, né? Se os pais forem bons leitores, é muito mais provável que isso aconteça, né? Com certeza. Claro que a gente tem aqueles casos mais raros, assim, né, de pessoas que são escritores, escritoras até, e a família, e são rebeldes totalmente diferentes da família que não lê, e essas pessoas leem, né, e se tornam escritores. Mas sim, Fábio, é muito provável que a pessoa vá ler se ela tem essa experiência dentro de casa, algo natural, assim como em relação à alimentação, né, que se fala muito, bom, a criança vai comer vegetais se os pais comem, em casa se oferecem isso, senão fica mais difícil, mais improvável, digamos assim. Uhum. Você comentou em algum momento sobre, né, a pessoa, o adulto acompanhando essa criança, comentar sobre o personagem. Essa mediação também você considera fundamental, porque muitas vezes a criança talvez entre em contato com essa história, não assimila determinadas questões, ou algo mexe com ela e ela talvez gostaria de poder falar sobre. Essa intermediação do adulto também é importante? Com certeza, é muito importante, porque oferecendo isso, o adulto está oferecendo uma narratividade, um ritmo, né? Então a gente está falando do conteúdo da história, mas a gente está falando muito da forma também. É o momento, primeiro que é o momento de estar junto, né? Dos pais estarem junto com o filho, com a filha. Então, existe uma qualidade nisso, do tempo em que uma história é contada,
é como se os pais estivessem dando, não só oferecendo uma história, mas também oferecendo-se enquanto pais e mães naquele tempo. Então, isso é a primeira coisa, né? Depois, o que está sendo contado, a maneira que está sendo contado, né? Entra naquilo da criança poder se identificar ou não, poder fazer perguntas para a pessoa que está lendo. Tá, mas por que ele fez isso, né? Tem um momento ali da idade dos porquês, os 4 anos ali, geralmente. Mas por quê? Mas por que ele fez isso? Mas por que ele queria? Mas por que o pai dele não sei o quê? Por que a mãe não sei o quê? Ou se é um animal, né? Pergunta, tá, mas ele tem dentes muito grandes. Por que ele tem dentes muito grandes, né? Então, Sim. tem tudo isso do mundo, das perguntas que a criança vai formando toda a subjetividade dela, quem ela é, onde que ela se insere no mundo, o que existe nesse mundo, por que as pessoas fazem de uma forma e não de outra. Então, é um repertório, uma oportunidade de conversar, né? E De até ter de uma falar de temas relação. difíceis, né? Porque tem Exato, muitos de temas falar que de são temas difíceis de abordar com a difíceis. criança. Totalmente. Então, falar sobre morte, por exemplo, né? Não precisa ser um livro concretamente falando assim, que é sobre morte, mas que tenha um aspecto que aluda à morte, por exemplo, né? Ou que seja mesmo sobre a morte de alguém, né? Ou, por exemplo, rivalidade entre irmãos, né? Porque os pais, às vezes, muito assim, mas você não pode brigar com teu irmão, e que traga muitos conflitos entre irmãos, por exemplo. Ou questões sobre sexo também, né? Como nascem os bebês, mas de uma forma assim que não esteja escrachado ali, então, assim, porque a gente está falando, que eu acho que é mais interessante, aquilo que eu tocava na temática da complexidade. Um livro, para ele ser bom, ele não precisa ser concreto, assim, então, como nascem os bebês? Não, ele pode ter isso de uma forma mais sutil, mas que a criança se dê conta, então é assim, né? E aí possa perguntar isso, conversar sobre isso com o pai e a mãe, por exemplo. Né? Então, temáticas difíceis, tabus, se a gente pensar, qualquer assunto pode virar livro para uma criança, desde que a forma seja bem pensada, né? E que instigue a criança a dúvida, a curiosidade, a querer saber mais sobre aquele personagem, a poder debater esse assunto com o cuidador. Então, tem tudo isso que eu acho que é muito importante, que a tua pergunta, né? Temas difíceis, com certeza, é uma maneira de iniciar uma conversa que, se fosse crua, assim, sem um livro, seria muito mais difícil. Os personagens, eles servem como modelos que a gente projeta coisas, que eles são pessoas que fica mais sutil, mais fácil da gente falar sobre a gente através deles. Então, a literatura oferece isso na infância, né? Isso, exatamente. E você acha que existe algum tipo de história, eu não sei se a palavra é essa, mas que não é tão recomendável para criança? Certamente tem a questão da idade, né? Esse é um critério até básico. Mas tem algum tipo de conteúdo ou de história que você acha que não vale a pena trazer para uma criança? Ou a questão é a mediação mesmo, independentemente do que vem aí? Olha, eu acho que todas as temáticas são importantes, assim, né? E não teria como te dizer uma exatamente, porque o que pode acontecer, Fábio? Pode ser que tenha uma escritora, um escritor que, eu vou estar te dizendo uma temática, mas aí a gente descobre um livro que trate desse assunto de uma forma que faz sentido na infância, por causa da forma que ele vai estar sendo escrito, né, do que está ali. Então, o que eu te diria mais é a questão do desenvolvimento. Por exemplo, crianças pequenas, não adianta ter muito textos longos. Precisam de textos curtos e bastante imagem, por exemplo. E na medida que a criança vai crescendo, os textos vão aumentando, não vai precisando tanto de imagem, porque a criança tem uma capacidade já adquirida de, através dela mesma lendo aquele livro, ela formar o mundo dela de imagens, que é o que a gente tem na literatura de adultos, né? A gente não precisa ter figuras, claro, por uma questão estética, alguns vão ter, né, de artística mesmo, mas a tendência é terem menos imagens e mais palavras mesmo, frases, né? E porque a criança vai constituindo um mundo imagético dela própria, né? Bom, vamos ampliar um pouquinho, a gente falou de literatura até agora, mas a arte, de maneira geral, você que atende tantas crianças e conhece e estuda o tema, pode exercer assim, uma influência bastante positiva? E aí vamos ampliar. Podemos falar de música, podemos falar de teatro, podemos falar de dança, por exemplo. O que você percebe acompanhando essas crianças todas que têm contato com a arte? Como é que isso provoca algum efeito na criança?
Ótima pergunta. É muito variado o efeito, mas acho que o principal, Fábio, é a constituição da subjetividade, ou seja, aquilo que me torna quem eu sou ou quem eu não sou, né? E é muito variado isso. Pensando na questão da literatura, nossa, os personagens nos oferecem muitas opções, assim, de como poderíamos ser, né? Eu trouxe 2 livros para te mostrar, para falar um pouquinho de 2 situações que chegaram, que eu vivi, assim, né, na minha prática clínica, no meu consultório. O livro se chama O Casaco de Pupa, eu vou mostrar aqui para vocês, que é muito lindo. Eu vejo um pouco esse livro, é da Uhum. autora Helena Ferrandes. Lembra um pouco Clarice Lispector, só que para criança. Tem os livros Uau. da Clarice que eu gosto muito também, mas essa autora, o que aconteceu? Foi algo que eu vivenciei, né? Chegou para mim uma menina com muitos medos, eu já estava vendo ela há um tempo, e ela botou os olhos nesse livro e me perguntou, tá, mas por que essa menina está dentro dessa bolha? Por que ela está assim? E aí eu comecei, tu quer que eu leia? Eu perguntei para ela, tu quer que eu leia essa história? E comecei a ler para ela. E esse é um livro que eu li muitas vezes para ela. E é uma história de uma menina que tem muitos medos. E daí o livro vai narrando, é muito bonito, porque a própria autora foi quem desenhou, né? Então tá muito coerente, assim, muito integrada as imagens com o texto. E é uma menina que ela tem um casaco e que ao longo da história ela tem tantos medos que o casaco vai ficando muito pesado. E, de repente, ela não aguenta mais aquele casaco pesado e ela se solta do casaco. E aí ela vai voar, né? Como se virasse borboleta, assim. E é um livro que, ao longo da leitura, a menina falava bastante, tá, mas por que ela tá tão presa? Por que ela não se solta, então, dessa grade? E enquanto eu não precisava dizer para ela diretamente, então, tu tem medo? Porque às vezes a gente faz esse tipo de interpretação, Sim. né? Acho que tu tá falando também de ti, porque tu também sente medo. Um pouco até fiz isso, mas o que eu acho que valeu muito mais, né? Foi poder ela ler, escutar essa história, ela ver essas imagens e ela poder falar dessa personagem. Mas por que a Pupa tá com tantos medos? Mas para que a Pupa ter tanto medo, né? Te solta desse casaco. E ao longo da leitura, acho que ela foi vivenciando isso. Ela foi falando sobre essa personagem. Ela gostava muito das imagens também, falava das imagens. E aí foi uma forma dela trabalhar os medos, né? Uma menina Uhum. fóbica com muitos medos mesmo, assim, né? Principalmente medo da morte, dos pais. E que daí foi uma forma interessante da gente trabalhar o medo dela através do medo da personagem. E isso é uma forma que eu estou te falando, um exemplo dentro de 1 milhão, assim, porque eu tenho um livro também que é parecido com João e Maria, que trata questões de negligência, que com outro paciente, um menino, foi muito interessante, ele também pedia muito para eu ler, era um livro que ele precisava, que ele gostava muito, assim, que a temática tinha a ver com a vida dele, né? É, então, eu estou te trazendo 2 exemplos, assim, principalmente esse da Pupa, que é um livro que geralmente as crianças gostam bastante, porque acho que essa é uma das maneiras de te responder, assim, acho que a arte, ela pode ser terapêutica, todas as formas, né? Vamos dizer assim, a literatura tem o potencial para ser. Agora, a mediação é muito importante, né? Quem que vai ler essa história? Quem que vai ajudar a criança a ponderar sobre as questões que estão nesse livro? Então, isso tem um potencial muito terapêutico. Eu digo que é que nem oficina de arte, né? Eu trabalhei muito tempo acompanhando um professor que é artista, e que dava oficina de arte. E era fantástico, já acompanhei outras oficinas, mas era muito especial a dele, porque ele tinha esse entendimento também, né? Era muito natural para ele, assim, relacionar algumas coisas da arte com a nossa vida enquanto humanos, assim. E isso, às vezes, pode fazer uma diferença muito grande na vida de uma criança, de um adolescente, né? Ter essa mediação. Claro que, por si só, acho que a arte já é um tanto importante, constitutiva e terapêutica, mas eu acredito muito nisso, que tem a ver com aquela outra pergunta que tu me fez, da mediação ter um caráter fundamental, né? Por exemplo, um professor que leciona sabendo que ele está fazendo, para além da parte pedagógica, ele está constituindo a subjetividade de uma criança, de um adolescente, isso tem um potencial muito grande, né? Muito importante. E, bom, estamos falando aqui de literatura, mas vamos expandir aí para o mundo das artes, né? A música, essa oficina que eu acompanhava por muito tempo, os adolescentes cantavam enquanto pintavam, por exemplo. E o professor não dizia assim, pessoal, não, agora chega de música porque está trabalhando a pintura. Não, é tudo integrado. Então tá, vamos cantar junto essa música, né? Fazer um rap no meio da pintura.
Então, assim, é necessária essa visão da pessoa que está mediando ali, né? Da questão da integração, que não precisa ficar muito preocupado quando está trabalhando com arte, se a pessoa está fazendo exatamente como deve ser feito. Precisa ser um pouco desamarrado dessa coisa, ser um pouco mais livre, mais rebelde, de que tá bem assim, porque o importante disso é conectar a criança com aquilo que ela está fazendo, o adolescente com aquilo que está sendo feito. E tem várias formas de conexão, não precisa ser assim, começou um livro, então tem que ler aquele livro direitinho até o fim. Tá, de repente interrompeu a história porque interrompeu e depois volta. Então tem esse caráter que a arte nos traz, assim, de que não precisa ser correto, precisa ser vivo. Que eu acho que nos ajuda muito, assim, né? Enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto adulto também, né? Não só na infância. É um canal de expressão, principalmente, né? Que a criança possa Exatamente. falar e se expressar. Muitas vezes ela não consegue falar, né? Verbalizar por meio de palavras, questões, pensamentos, sentimentos, mas disso de alguma maneira aparece na arte, né? A gente pode até falar, por exemplo, de corpo numa dança. É uma criança, ela Exato. trabalha quanto o corpo dela na dança, né? E essas outras manifestações que você falou, acho que sim, acho que é muito, muito importante isso, né? E uma outra coisa, Fábio, junto com isso, assim, pensar a arte não só como sublimação, sabe? Ou seja, os impulsos mais agressivos ou que não são tão aceitos serem transformados em algo, uma coisa mais aceita pela sociedade, né? Não reduzir a arte a isso, assim, a gente poder pensar a arte enquanto uma forma de ressignificar as nossas experiências, mas também de criação, no potencial que essa palavra tem, né? De criar, assim. E uma das coisas, eu sempre lembro o texto do Freud, né? Mal-estar na civilização, ele diz, assim, o homem é um ser social. Então, a gente pode pensar a arte enquanto uma maneira de a gente lançar algo para o mundo e também receber algo do mundo que nos toque, né? Que mexa e que nos faça sentir parte daquele mundo. Isso eu acho que é o mais importante, né? Porque até o ser mais rebelde, se ele escreve alguma coisa, ele não tá e lança isso ao mundo, ele quer que os outros o leiam. Então, é uma maneira de se sentir parte do mundo que a gente participa, né? Então, tem tudo isso, assim, que eu acho que transcende a questão pedagógica, que eu acho que é a tua ideia, assim, né? Também com esse canal, de trazer, bom, o que mais que tem, que formas a gente pode pensar a arte? Eu acho que essa é uma forma delas, para além da questão sublimatória, né? Porque senão fica muito assim, então aquela pessoa, para ela não depredar alguma coisa, ela precisa, então vamos gerar mais arte na vida dela. Sim, com certeza. Mas vamos pensar para além disso, de que aquela pessoa precisa, tem um elemento dentro dela transformacional, que é poder criar algo a partir de uma leitura, a partir de alguma imagem, a partir de qualquer coisa, mas que ela possa se sentir criando também. E é muito interessante, porque os melhores livros que a gente lê, a gente se sente parte deles, criando aquela história também, né? Ou quando a gente escuta uma música, ou quando a criança tem essa possibilidade dela fazer na escola, ou até em casa, algo e poder ver o que ela criou depois, é muito interessante isso, porque eu acho que isso por si só já é algo, né? Que não só pela sublimação, mas também para ela se sentir parte do mundo e ela sentir que ela está fazendo algo que antes ela não tinha feito e que agora ela é transformada por isso que ela criou. Então, mais nesse sentido também, né? Perfeito, perfeito. E você me deu a deixa ótima para eu falar do seu trabalho como Ah, escritora. Mais uma vez vou mostrar aqui, né? Saindo do forno, amanhã seremos outros. Antes de a gente falar diretamente desse livro, eu queria até conectando com essa última resposta, você falou de criar e lançar algo para o mundo, né? Como é que começou para ti essa questão de expressar-se pela via da literatura? Neste caso, literatura adulta, né? Mas como é que começou isso para você? desde pequena, eu sempre li muito, né? Eu gostava muito de escrever, mas minha escrita começou mais na adolescência, assim, né? E eu sempre li muito, teve muito livro na minha casa, né? Meu pai sempre gostou muito de ler, minha mãe também. Então, eu sempre tive livros, eu achava interessantíssimo isso, assim. Eles pegavam o livro, eles ficavam horas olhando, e eu queria também fazer isso,
né? Eu achava isso muito legal e gostava das histórias que eu escutava. Eles liam muito para mim também, enquanto criança bem pequena. Então, eu acho que foi isso, assim, um interesse pelo livro físico mesmo. Eu queria segurar, eu queria saber que histórias estavam escritas ali. E aí, um dos livros que me marcou muito minha infância foi A Cama que Sonhava, acho que é A Cama que Sonhava, que era muito interessante, né? Pegando um pouco esse aspecto também que tu falava, que a gente falava, da identificação ou daquilo que nos falta, né? Porque é uma cama que cada hora sobe alguém nela, assim. Então, primeiro sobe um, depois sobe outro. E não podia, né? Aprendi que não podia dormir com pai e mãe, cada um tinha o seu espaço, a sua cama. E aquele livro acho que me serviu muito, lembrando, assim, nesse sentido. E fora os milhões de outros que eu não desconheço também, né? Então, esse foi um livro que me marcou muito na infância. A Casa que Dormia, esse era o nome, A Casa que Dormia. E, bom, e aí as leituras que faziam para mim, eu gostava muito de ler, na adolescência ali comecei a ler David Copperfield, que eu gostava muito, também Clarice Lispector, vários da Clarice, que me eram muito caros, assim, e comecei a entrar muito mais nesse mundo, depois Freud também, e mais além, né, óbvio, e aí foi ganhando sentido essa experiência enquanto leitora, e isso foi dando um pouco de gás para ter vontade de escrever, de criar as minhas histórias também, né, então eu comecei a escrever, adolescente, assim, e aí foi para psicologia, em alguns momentos da vida escrevi menos, mas sempre gostei muito de escrever. E aí fui reunindo meus contos, agora mais recentemente, e fui vendo que eles tinham que uns dialogavam com outros, assim, juntei os mais próximos e formei, então, aí o Amanhã Seremos Outros, que tem esse elemento transformacional, assim, né? A ideia é que a personagem passe por algum tipo de transformação. Então, isso foi o que me guiou um pouco na hora de reunir os contos, assim, né? Então, são 22 contos curtos, curtíssimos, mas que dialogam entre si e que tratam do efêmero e do permanente. Então, aquelas coisas que são mais passageiras e aquelas que vêm para ficar ou que duram, né? Tem maior durabilidade, mas que, de forma geral, tem algum tipo de transformação, né? Que é o que me chama atenção na vida, assim, não digo só no meu trabalho clínico, que é aquilo da gente sentir que já viveu outras vidas de alguma maneira, assim, que já não precisa ser do espiritismo, não, é bem concreto mesmo, dentro da mesma vida, ter vivido tantas outras, assim, né? Então, acho que o livro toca um pouco nisso, assim. Ele foi escrito, então, ao longo de um período mais extenso. Então, e agora você reuniu esse trabalho, é isso? Isso, mas ele é mais ou menos dos últimos 10 anos, esses textos que estão no livro, né? A maioria dos últimos 5 anos, digamos assim, né? E do último ano, acho que tem 2 ou 3. Eu fui editando, fui ajeitando e aí formou o livro, né? Aham. Bom, eu vou falar um pouco da minha experiência, assim, porque eu estou saboreando. Claro que é um livro que a gente pode ler, né, do início ao fim, mas é um livro para saborear aos poucos, porque, como você falou, são contos curtos e, e é interessante que ao longo dessa minha leitura, como você trabalha muito essa questão, além de todo o prazer da leitura ao longo, mas sempre tem um final surpreendente, né, que é também um pouco dessa estrutura dos contos. Então, tem algumas imagens que ficam na cabeça. Por exemplo, eu até agora estou pensando o que aconteceu com esse sujeito que está lá no alto com as cabras. Ele morreu? Ele virou uma cabra? Sim. Então, isso é interessante porque essa elipse, ou seja, essa explicação que falta, né, que é característica do conto, e já é feita para isso, ela dá a oportunidade para o leitor se colocar. E aí é óbvio que eu vou tentar explicar de alguma maneira isso que falta a partir da minha vivência. Então, eu também me coloco dentro desse texto. Né? Cada pessoa vai tentar preencher esse espaço, que nunca vai ser possível preencher, a sua maneira, né? Porque cada um tem uma experiência de vida diferente. Então, para mim, isso é interessante porque ao final de cada conto, é quase como aquela experiência da análise que você sai da sessão, às vezes, meio estranho, meio torto, porque algo mexeu, você não tem nem a clareza do que aconteceu exatamente, de qual foi a questão que está aí em jogo, mas algo mexeu, você saiu meio estranho.
e sair um pouco estranho te coloca para trabalhar psiquicamente. Então, acho que esse livro, assim, pelo menos para mim, tem sido isso, assim. Eu não sei se você, quando escreve, você pensa nisso, que tipo de efeitos você quer provocar ou não, assim. Você escreve e o leitor, cada um tem a sua experiência. Muito legal ouvir a tua experiência com o livro. Acho que é justamente isso, assim, um pouco a minha ideia, né? Eu não gosto de coisas fechadas, assim, não é que eu não gosto, mas eu prefiro literatura que deixa um pouco mais aberto o que aconteceu, ou que fisgue a gente, assim, e que tenha algum tipo de... mexa mesmo, da forma que tu descreve, assim, né? Que mexa bastante. Eu acho que é uma tendência minha, assim, a escrever dessa forma. E eu gosto muito dessa ideia de deixar aberto de cada um, né, do leitor poder fazer um pouco da história, dele criar junto, né, a partir do mundo imagético, né, dele, assim, o que seria isso que aconteceu, ou, enfim, de acordo com a experiência dele. Então, acho que é uma maneira que eu tenho, uma tendência que eu tenho na minha escrita, assim, sabe? É deixar um pouco mais aberto, não deixar fechado, histórias que toquem bastante na questão da família, das relações, mas também algo mais na linha que não tem nada a ver com isso, por exemplo, do semáforo que eu tenho ali, das cabras também, né? Algo mais assim, mais de imagem mesmo do que de fato das relações, mas que tem esse caráter transformacional, assim, de que alguma coisa acontece que mexe com aquela pessoa, aquele ser que está ali, né? Então, isso sempre, acho que isso que me move, assim, né? Na minha escrita, de virar um pouco do avesso para depois a coisa andar, né? É bem isso, acho que tem a ver com análise. Eu acho que são vivências minhas, assim, também, né? De como eu percebo a vida às vezes, porque às vezes as coisas, e pelo que eu vejo, que eu observo, mudam muito, mas a pessoa segue sendo a mesma, né? Só que ela mudou. E aí, como abarcar tudo isso? Como abarcar tantos outros dentro de nós mesmos? Né? Eu acho que é um pouco isso, assim. Então, eu acho que é algo mais da característica da minha forma de escrever, que sempre foi assim mesmo, eu acho. Mas eu tenho certeza de que, pelo menos quem gosta dessa surpresa, do inusitado, e outro aspecto, talvez não em todos, mas em boa parte deles, tem essa dimensão um pouco surreal e às vezes um pouco onírica até, e isso me remete muito ao sonho e me remete muito à psicanálise, porque, né, para Freud, o sonho é a realização do desejo. Então, assim, nessas entrelinhas dessas imagens que você coloca, é possível quem lê colocar muito das suas questões. Então, eu acho que a leitura ela acaba sendo enriquecida nesse sentido também, além do prazer de degustar as palavras da sua escrita, que é muito leve, muito clara e muito gostosa de a gente entrar em contato, mas, assim, a cada parágrafo, e especialmente no fechamento, sempre tem uma incógnita que a gente sai... Sim, Eu achei sim. maravilhoso, assim, maravilhoso. Diz pra gente como é que Legal. ele tá saindo do forno mesmo, né? Como é que é a perspectiva aí de Sim, lançamento? sim. Em breve vai ser o lançamento, mais para o fim desse mês. Em breve vamos divulgar a data, a editora vai divulgar. Mas ele vai estar já essa semana à venda, que é no site da editora Artes e Ecos. Então, ele foi editado pela Artes e Ecos, que o site é www.artesecos.com.br. Ali o leitor pode adquirir, tem vários livros legais na editora também. Então, essa semana já vai estar disponível. Ah, que maravilha, que maravilha. Vou deixar também esse endereço na descrição aqui do vídeo, que daí as pessoas podem achar com certeza. E você, além da literatura adulta, pensa alguma coisa em literatura infantil ou o seu universo de escritor é para adultos? Olha, te diria que nesse momento eu me vejo mais como escritora para adultos, mas eu não digo que não escreveria para criança, né? Livros infanto-juvenis, porque eu acho que tem uma coisa muito legal disso, e também por estar convivendo, né, muito com meu filho, assim, e ver ele interessado em muitas coisas que acho que está me dando um outro paradigma também, assim, né? Da escrita, de como que a literatura pode, o que a literatura pode oferecer na infância também, enquanto mãe, né? Não só enquanto psicóloga, então, e quanto escritora, né? Como mãe. Então, eu acho que em algum momento pode ser que eu queira escrever para criança. Não sei te dizer quando, porque eu não tenho ideia, mas em algum momento eu acredito que sim.
Que bom, vamos aguardar. Mas para criança ou para adulto é uma obra que realmente vale a pena. Já tive o privilégio de ser um dos primeiros, né? Porque o livro ainda está saindo. Te agradeço muito o envio e espero ter a oportunidade de ler outras vezes outras obras que você venha a fazer e talvez até de a gente conversar mais sobre literatura, porque esse é um espaço aberto que eu espero que possa trazer outras portas e outras oportunidades para a gente trazer a arte para a cena, trazer a psicologia, a psicanálise para a cena, de alguma forma tornar esses conteúdos também mais acessíveis para mais pessoas, e um pouco é esse o exercício que eu me proponho a fazer com esse canal. Marília, quero te agradecer imensamente, foi uma conversa deliciosa, um prazer te receber. Eu que te agradeço, Fábio. Muito obrigada por me receber aqui. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima.